Num Brasil que tem vivido este teor antifeminista, a cidade. Sejam bem-vindos ao canal ESA, ao nosso encontro com a arte e com a literatura. Hoje trouxemos 6 mulheres extraordinárias e 2 pró-feministas. Só que três dessas mulheres são personagens fictícias do ilustre escritor brasileiro José de Alencar. José de Alencar foi um dos principais escritores do romantismo brasileiro. Ele alçou o voo da literatura cearense por todo o Brasil e hoje em dia suas obras compõem os clássicos da literatura brasileira. Em 1862, com a publicação da sua obra Lucila, José de Alencar dava início ao seu Perfil de Mulheres, uma trilogia que é composta ainda pelo romance Diva, publicado em 1864, e pelo romance Senhora, que foi publicado quase uma década depois, quando mostrava na sua escrita um maior amadurecimento. As 3 obras foram assinadas por um pseudônimo chamado GM, que era de uma velha senhora, que o único papel que teve dentro da história foi compilar elas. Segundo Valéria de Matos, uma historiadora, ela diz que José de Alencar, em 1831, começou sua carreira, o seu primeiro mandato, que durou apenas 2 anos, e depois disso ele passou a se dedicar somente à vida de escritor, de romancista. Os 3 romances seguem o mesmo estilo de escrita de alguns escritores franceses, como Alexandre Dumas e Balzac, que José de Alencar era um fluido leitor deles. Além disso, os 3 romances apresentam algumas características comuns, como o fato de que as histórias giram em torno de um casal que tem que enfrentar questões sociais, como no livro Diva e Senhora, que o casal tem que enfrentar questões financeiras, enquanto no livro Lucila, eles têm que enfrentar a questão da imoralidade e da prostituição. Assim, todas as histórias do casal iniciavam com um conflito. E depois esse conflito era solucionado, que geralmente esses conflitos giravam em torno dessas 3 mulheres. Trouxemos as 3 personagens, Aurélia, Amélia e Lúcia, para falar um pouco mais da mulher dentro da sociedade brasileira, desde o século XIX até os dias atuais. Mas antes disso, eu pergunto a você sabe me explicar por que o Dia da Mulher é celebrado internacionalmente? Vamos para uma breve explicação da historiadora e feminista Mariana Pereira sobre esse assunto. Boa tarde, pessoal. Aliás, bom dia. É que aqui em Londres já é hora do chá. Eu me chamo Mariana e eu sou uma feminista metida a historiadora. Fui convidada a fazer uma participação virtual no programa de hoje para falar um pouco sobre o Dia Internacional da Mulher, uma data de extrema importância para nós mulheres. O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições igualitárias às dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência. A construção dessa data está relacionada a uma sucessão de acontecimentos. Uma primeira e triste história, que ficou muito conhecida como fundadora desse dia, ocorreu em 8 de março de 1857, quando 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio ocorrido nas instalações de uma fábrica têxtil na cidade de Nova York. Supostamente, esse incêndio teria sido intencional, causado pelo proprietário da fábrica como forma de repressão extrema às greves e levantes das operárias. Por isso, teria trancado suas funcionárias na fábrica e ateado fogo nelas. Essa história, contudo, outra história que remota a incêndio
que de fato aconteceu em Nova York, no dia 25 de março de 1911. Esse incêndio aconteceu na Tringle Shirtwaist Company. E vítimas 146 pessoas, 125 mulheres e 21 homens, sendo a maioria dos mortos judeus. Essa história é considerada uma das marcas para o estabelecimento do Dia das Mulheres. Vamos para um rápido comercial e já voltamos. O jogador tava dando posição atrasar e você chegou a ver o lance? Eu vi o lance várias vezes, cara. Tá. Qual a conclusão disso tudo então? Não me venha com conclusões. A única conclusão é morrer. Fernando Pessoa? Não é? É, Fernando Pessoa. Você gosta? Quanto mais você lê, melhor você fica. Uma campanha da Globo, Fundação Roberto Marinho e Unicef. Para esse bloco, trouxemos o crítico literário Ian Felipe, a renomada historiadora Camila Neres e o resenhista Marcos Moreno, que eles falarão um pouco mais sobre as obras de Zé de Alencar e o contexto histórico em que ela se inclui. Eu quero agradecer pela oportunidade que me deram de participar desse programa e também de estar aqui presente mesmo distante devido a essa pandemia que estamos enfrentando. Essa conversa é de extrema importância porque vai mostrar um pouco da história da luta feminista. Pois bem, José de Alencar, ele ficou famoso nacionalmente devido à quantidade de riqueza e detalhes. Além disso, mostrando os hábitos e costumes e o cenário social durante o século XIX, que foi a época que mais sofreu de transformações. Inclusive, ele foi responsável pela instalação do romantismo no Brasil. Bem, o que era o romantismo? O romantismo era a compilação de boas maneiras, de sabedoria e de heroísmo, e também servia como molde para as mulheres daquela época. Mas como assim? Bem, os livros que eram citados mostravam condição de vida melhor. Então, se aquela mulher se casasse com aquele homem que tivesse uma estabilidade social alta, ela teria uma qualidade de vida melhor e a mulher ela tinha que ser obrigada a obedecer às restrições que tinha, ou seja, ela tinha que respeitar o marido e fazer tudo o que ele quisesse. Além disso, o século XIX foi a época que sofreu mais transformações sociais, culturais e políticas. Principalmente, uma delas foi a chegada da família real brasileira. Com a chegada dessa família real, elas trouxeram novos costumes e, a partir disso, começou a adotar padrões sociais. E assim surgiu a hierarquia entre homens e mulheres. Com isso, as mulheres acabaram com esses costumes novos que trouxeram para o Brasil. As mulheres agora passaram a ser vistas de outra forma. Pessoas de sexo frágil e também ser como propriedades. E desde então começaram a surgir os casamentos arranjados. Ou seja, as mulheres só podiam se casar com quem os pais queriam naquela época. E raramente eram as mulheres que escolhiam. E como muitos pais às vezes não aceitavam o fato da filha ser mulher, então ou não queria educar, muitos deixavam nos conventos. E lá nos conventos as mulheres tinham acesso à leitura e até outros tipos de arte, como por exemplo elas aprendiam a bordar, costurar. E quando elas completavam 14 anos, elas voltavam para casa, porque era a idade que ela podia se casar. Como essas mulheres elas tinham mais acesso à leitura, elas conseguiam ler alguns contos que tinham nos folhetins, que eram alguns contos que eram românticos. Então isso também era uma forma de estimular aquelas mulheres a se casar na época. Só que esses contos, elas acabavam manipulando de certa forma essas meninas, porque faziam com que elas acreditassem que se casasse tinha uma qualidade de vida melhor. E também a garota também podia ver a questão da sua relação na sua casa. Porque o homem naquela época tratava a esposa e a mulher de forma mais rigorosa. Então a mulher naquela época ela só podia tomar algumas decisões quando ela estava dentro do lar. Mas quando ela estava fora do lar, ela acabava tendo restrições maiores. E ela sempre só podia andar acompanhada. Então, a mulher ela era restritiva por conta que ela era responsável pelos status sociais da família. Então, por isso que tinha essas restrições. E quanto maior joias aquela mulher tinha, mais significava que a família tinha uma estabilidade social alta. Então, por isso que esse sistema patriarcal existiu. Fala galera, vocês devem estar se perguntando como que um programa que está celebrando o Dia Internacional da Mulher tem como entrevistados homens? Essa questão gera inúmeras dúvidas, mas sim, existem homens feministas. Nós somos homens que apoiamos o feminismo e seus esforços para alcançar a igualdade cultural,
pessoal, social e política, das mulheres quanto aos homens. E é por isso que somos chamados de homens pró-feministas. E eu, que sou um resenhista, amante da literatura brasileira, e um pouco romântico, eu tenho que me admitir, né? Me senti honrado por ser chamado para esse encontro para falar um pouco das obras do ator que eu mais gosto. Agora eu vou falar um pouco do que eu sei a vocês. A Tríade de José de Alencar foi criada na época do Segundo Reinado, que foi uma época em que o Brasil estava começando a ter sua identidade nacional e que o povo aqui era educado civilizadamente. Esse processo contou com a literatura para dar suporte às fictícias glórias passadas e adaptar todos os modelos europeus para as terras tropicais brasileiras. Portanto, os perfis de mulher de José de Alencar eram modelos a serem seguidos pelas mulheres da época. A moda e os costumes também serão citados dentro do conceito de representatividade e identidade, paralelamente aos trechos referentes às descrições de vestiários. Além de expor parte da vida de José de Alencar como componente de construção da narrativa. À medida que o estilo de escrita de Alencar ia se aperfeiçoando, percebia-se que ele procurava uma forma mais realista e conceitual de escrita, mesmo que ainda com um toque de romance. A descrição psicológica de seus personagens, que fazem eles testarem seus caráteres, que fazem até o leitor às vezes se reconhecer nos próprios personagens, até como será apresentado. O vestuário era tão importante para José de Alencar que ele era feito de uma forma para evoluir junto com as suas personagens, mantendo ainda uma forma dele descrever, uma forma digna dele descrever as vestes do personagem. Vamos para um rápido comercial e já voltamos. Outro dia eu ouvi um homem falando na rua. Só podia ser mulher. E eu realmente não entendi o que ele quis dizer. Então eu resolvi procurar. E eu achei um monte de coisa legal. Como o bote salva-vidas. Sabiam que ele foi inventado por uma mulher? Os painéis de energia solar também utilizam pesquisas de uma mulher. Só podia ser mulher, né? A primeira negra a ter um doutorado pelo MIT. A tecnologia por trás do Wi-Fi e do GPS. Mulher, né? Já ouviu falar do computador quântico capaz de resolver problemas quase impossíveis em segundos? Os experimentos de uma brasileira são usados em sua aplicação. Se hoje eu posso procurar tudo isso na internet, é graças a uma mulher que fez o primeiro algoritmo e tornou-se a primeira programadora da história. Assim eu descobri que o mundo tá cheio de mulheres incríveis. É só procurar. A literatura é a nossa maior defesa contra as ofensas da vida. Essa é uma frase do renomado escritor italiano Serassi Pavese. Essa frase nos mostra que a literatura, a partir dos livros, são nossa maior arma e nossa maior inspiração. Por isso que nós temos como matriz do nosso programa o incentivo à leitura, para que as diversas pessoas sintam-se representadas, especialmente as mulheres, neste dia de hoje. Agora vamos continuar com a nossa programação. Faço as suas palavras e a de Marcos a minha. Eu acho de extrema importância a participação masculina nessa luta, mas a gente deve lembrar que estamos lá para ajudar as mulheres. Por isso, toda manifestação eu estou lá com a minha esposa. Quando eu fui convidado para fazer esse debate virtual, eu fui pesquisar mais sobre a trindade feminina. Lúcia, protagonista do livro. Lucila, a protagonista, era uma cortesã. E sempre José de Alencar queria mostrar isso, os caminhos que a literatura devia seguir.
E um desses caminhos era o modelador social, que seria mostrar a sociedade deturpada pela modernidade. Por conta dos relatos históricos dos seus romances, fez dos seus romances contemporâneos da época, fazendo com que seus romances fossem facilmente entendidos. Para José de Alencar, dependendo do comportamento da mulher, ela ia ter uma boa ou uma má reputação. A outra personagem é Emília, do livro Diva, que é interpretada por Paulo como o segundo perfil de mulher. No início da obra, já dá para ver qual o perfil de mulher José de Alencar quer criticar. Ele quer criticar aquelas mulheres que têm uma educação tão alta que chega até ao exagero. E ele critica isso em Emília. Mesmo assim, Paulo ele acaba salvando Emília e depois ele abandona o Brasil. Ele vem de volta para o Brasil e sua chegada no Brasil traz grandes surpresas. Emília, que tinha sido transfigurada como uma bela mulher e agora rainha dos salões, seu comportamento não tinha mudado muito, mesmo seu pai pedindo desculpas em um texto sobre o seu comportamento, no que fala que Emília teve uma educação muito severa. E quando ele mostrou tentar que não estava confortável com a educação dela, Ian, eu acho que provavelmente a internet dele deve ter caído. Passa a batata quente pra você, Marcos. Com todo prazer, eu acho essa obra a mais interessante de toda a trilogia. Eu vou falar um pouco do que eu me lembro aqui. O último perfil de mulher, Senhora, foi lançado em 1875, 2 anos antes da morte de José de Alencar. Portanto, ele descreve essa derradeira mulher com quase uma década de manejo social à frente, o que a diferencia das duas outras obras. Justifica a profundidade e minúcias narrativas que constam nessa obra. A história da estrela que há anos raiou no céu fluminense é retratada como verídica, ao mesmo tempo não escapa da exuberância e da imaginação do escritor. A história se constrói a partir da decisão de Aurélia, que decide se casar e, com a ajuda de seu tutor, decide comprar um marido, que viria a ser Fernando Seixas, um jornalista amante dos prazeres e do luxo, que aos poucos foi dissipando a herança de seu pai com a sua mãe e suas 2 irmãs. Ele era então comprometido a outra moça, mas a Aurélia, com a sua inteligência, usou da pobreza dele de uma forma que ele não se questionou a quem seria a noiva por apenas míseros R$100. A cena que mais descreve quem é a Aurélia pelos seus trajes é na hora que ela descobre quem é a noiva misteriosa. E assim a vingança de um coração quebrado pode ser efetizada graças à riqueza da moça. Soares, todos os conflitos da obra foram criados devido à troca de responsabilidades dos protagonistas da obra, em que ela, Aurélia, assume o papel de homem, enquanto Fernando assume o papel de submisso à sua senhora, deixando assim o recate feminino enquanto a saia ardeava o desplante de um leão. Paralelo inteligente entre hábitos e moda. Acabou de nos apresentar um pouco sobre a obra Senhora. Tudo bem, eu só queria fazer um último comentário. Fica à vontade, Ian. José de Alencar foi o homem que se preocupou muito na construção de bases sólidas na sociedade em que ele vivia, mesmo no espaço político ou no espaço literário. Suas obras preservavam muito os valores culturais e os valores morais. Ele não só julgava a sociedade, ele criticava, expondo seus defeitos e falando como a sociedade poderia e deveria ser. Os personagens eram construídos e apresentados com perfis complexos. Eles dialogavam com o leitor e os personagens femininos serviam como para que a mulher olhasse para aquele personagem e conseguisse se comportar na sociedade. Muitas culturas, modas estrangeiras foram aderidas para cá, mas elas vinham para cá e as pessoas não conseguiam se comportar. Com isso, elas precisavam de alguma coisa para melhorar seu comportamento.
Depois começou o vestuário a entrar em destaque. A paz só pode ser estabelecida a partir do casal e do intento moralizador de Alencar, que fica claro no contexto do livro. Lúcia era promíscua, com isso ela era pecadora. Já Emília era totalmente o oposto dela. Vamos para um rápido comercial e já voltamos. A denúncia é uma maneira de acabar com a violência contra a mulher. Você pode parar com isso. Violência contra a mulher é crime e dá cadeia. Denuncie. Ligue 180 e dê um basta. Governo de Pernambuco. O futuro a gente faz agora. Para esse bloco, trouxemos um ícone da mídia atual, a tiktoker e ativista Ana Laura, que vem gravando diversos challenges durante esse período de quarentena com uma temática extremamente relevante. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Bom dia, pessoal! Nada melhor do que uma boa conversa para celebrar o Dia da Mulher. O TikTok é um aplicativo de mídia para criar e compartilhar vídeos curtos que vem ganhando uma enorme repercussão hoje em dia. E eu, como ativista feminista, resolvi usar esse aplicativo como meio influenciador e acabou dando certo. Que legal! Sem contar também que nos seus perfis, nas outras redes sociais como no Twitter, Instagram, você tem milhares de seguidores e você faz diversos posts por dia, né? E um desses eu vi que eu achei muito reflexivo. Você falava alguma coisa como se as mulheres hoje em dia, elas ainda continuassem submissas e seguindo um padrão, como no século XIX, só que um pouco diferente. Você podia explicar a gente um pouco mais sobre ele, sobre o que essa publicação queria dizer? Foi mais ou menos isso, mas deixa eu te explicar. As mulheres do século XIX, representadas nos romances alencarianos, eram preparadas apenas para o casamento e para os afazeres do lar, sendo submetidas à escravidão doméstica. Já a mulher do século XXI, aparentemente tão independente, continua sendo escrava, agora de um padrão de beleza e uma estética de físico perfeito, que condiciona na sua vida. Esta imagem está no centro das questões que pretendemos abordar neste artigo. A Eloneida Studart, por sua vez, em seu livro Mulher Objeto de Cama e Mesa, constata: mulher feia é como sucata, não tem lugar no mercado. Hoje a mulher não sabe dizer não, não quer se chamar de boazinha, quer ter um sujeito social, quer ter vontades próprias. E será mesmo que essa mulher, tendo que ser bonita, elegante, gostosa, magra, independente economicamente, não se parece com a mulher do século XIX, criada para o casamento, para cuidar dos filhos e do marido, ou seja, educada para ser escrava da vida doméstica? Existem semelhantes entre essas mulheres? Não seriam todas escravas de modelos, condicionamentos de identidade? A primeira é uma peça que compõe engrenagem familiar, presa dos valores morais. A segunda é um objetivo de desejo e de consumo, escravizada pelos parâmetros de beleza e de perfeiçoamento físico. A mulher sobre-humana de Alencar continua, porém com outras conotações.
hoje tem que fazer um esforço imensurável para trabalhar fora, cuidar de casa, educar os filhos, pagar as contas, namorar, viajar e mais que tudo tem que estar linda e de bom humor sempre. Enfim, é um esforço realmente extraordinário. Assim, fica difícil afirmar que somente as mulheres do século XIX é que eram submissas a escravas de estereotipo. Nesse sentido, para que a independência feminina realmente aconteça, talvez as mulheres de hoje tenham que quebrar alguns espelhos e algumas balanças. Entendi muito bem essa sua reflexão, muito bem aplicada. É meio que como o que a escritora Marta Medeiros publicou hoje. É como se a mulher do século XXI ela andasse meio que como se fosse antigamente. É como se a mulher ela tivesse tendo que provar alguma coisa para alguém. Porque se ela não for hiper, se ela não for super, se ela não for uma mulher iOS 9000, ela não vai estar sendo bem avaliada na sociedade. E por isso que as mulheres devem parar e respeitar cada pedacinho de si, levando em consideração que tudo para ela é um ponto de avaliação da sua própria autoestima. E se você gosta de trabalhar e acha isso relevante dentro de si, preze isso, que nada mais elegante do que uma mulher que se sustenta. Exatamente, acho ela uma mulher incrível, tanto que ela é considerada uma das melhores cronistas do Brasil e seus livros já ultrapassaram a marca de 1 milhão de exemplares vendidos por todo o mundo. Mais uma mulher incrível dentro do nosso Brasil. É por isso que eu digo a vocês, fiquem ligados no próximo programa do Fantástico. Eles estarão estreando com um novo bloco, chamado Mulheres Incríveis, que tem como ideia dar uma maior visibilidade às mulheres que são pouco conhecidas no Brasil, tentando mostrar aspectos que ela tem relevância dentro da sociedade. Vamos para um rápido comercial. Princesa Sapo, gigante ou saci, história de manhã e antes de dormir. Hoje eu sou o lobo, depois viro o porquinho. Eu fiz um desenho igual a do livrinho. Leia para uma criança, leia para mim. Todos lendo juntas, divertido assim. A letra do meu nome eu já sei falar. Mamãe já leu pra mim até no celular. Um livro, uma história, dá pra imaginar que a hora de aprender é divertido, é só brincar. Leia para uma criança, leia para mim. Todo mundo lendo junto, nunca fica assim. Como sempre, no final do programa eu trago duas coisas para vocês. A primeira são algumas sugestões literárias de séries, filmes ou livros que falam sobre a temática do que nós conversamos um pouco durante o programa. Além disso, trago sempre uma poesia surpresa. Para hoje, eu trouxe a série da TV brasileira Coisa Mais Linda, exibida pela Netflix, que foi lançada em 22 de março de 2019. Boa noite, senhoras e senhores. Foi do meu marido a ideia de abrir um restaurante no Rio de Janeiro. Só que a minha parte foi de sugerir, coisa que meu marido achou muito ruim, que esse lugar tivesse música ao vivo. Sabe o que ele fez? Sumiu. Ele levou todo o meu dinheiro junto com ele. Não existe a história de mundo das mulheres, não. Sorriso. Homem mais focado. Mais profissional. Sabe o que eu acho? Nunca deixem os seus maridos controlarem o seu dinheiro. Muito menos as suas vidas. A série tem como pilares a bossa nova e o empoderamento feminino dentro da realidade brasileira em 1959. Além de mostrar a virada de um século, a série toda é baseada na música de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, Garota de Ipanema. A série tenta mostrar a inserção feminina dentro do mercado de trabalho, visto que as mulheres naquela época no Brasil
só podiam ter algum tipo de trabalho se estivessem ao lado do marido. A série também tenta mostrar a ajuda das mulheres umas com as outras, em que 4 mulheres, que são as 4 protagonistas, tentam enfrentar cada um conflito diferente. Eu queria trazer uma indicação aqui bem breve. Indico para todos vocês o livro Sejamos Todos Feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie. É um livro curto que foi baseado no discurso da autora em uma conferência do TED que teve mais de 4 milhões de visualizações. A leitura ela é rápida e fluida, mas não é nenhum pouco rosa. O livro aborda o feminismo não apenas para as mulheres, mas para todos, e é um excelente livro para a introdução ao movimento feminista. O livro começa contando o primeiro contato da autora com o termo feminista, e com isso foi colocada para ela de forma negativa e estereotópica. Durante seu discurso, ela vai dando argumentos para provar que todos os pontos negativos sobre o feminismo não são reais e que o feminismo é apenas busca por direitos sociais e políticos igualitários para as mulheres e homens. No livro, a autora diz, abre aspas, conheço uma mulher que tem o mesmo diploma e o mesmo emprego que o marido. Quando eles chegam em casa do trabalho, a ela cabe a maior parte das tarefas domésticas, como ocorre em muitos casamentos. Mas o que me surpreende é que sempre que ele troca a fralda do bebê, ela fica agradecida. Por que ela não se dá conta que é normal e natural que ela ajuda a cuidar do filho? A Adichie cita vários exemplos das situações que passou. Sendo uma mulher na Nigéria, muitas situações que a autora cita no livro são parecidas com situações vividas por muitas mulheres no Brasil. Obrigado pela atenção e até o próximo programa. Hoje trouxemos o poeta Braulio Bessa, um poeta nordestino, que vai falar um pouco sobre esse sentimento da pandemia e tudo que nós estamos passando, em parceria com uma universidade. Estamos passando por dias bem confusos. A pandemia, a quarentena, tudo isso traz uma mistura de sentimento muito grande. Para quem é estudante, a saudade deve estar apertando. Saudade das aulas presenciais, dos professores, dos amigos e, claro, do campus da Unifor. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção e que eu tenho achado muito bonito é que a arte, o processo de produção de arte tem acontecido a todo vapor. O aluno Marcos Nazareno, por exemplo, do curso de Psicologia da Unifor, juntou sentimento e arte e escreveu um poema muito bonito chamado Saudade, que dialoga exatamente com esse momento que a gente tem vivido hoje. Eu fui convidado pela Unifor para declamar esse poema do Marcos e eu espero que todo mundo goste. Vamos lá. Saudade, de Marcos Nazareno. Estou com saudade daquela rotina, daqueles dias, daquilo que eu comia, daquele café puro lá da esquina, daquela tia. Estou com saudade da tapioca cheirosa dos amigos, daquela prosa, saudade daquele ônibus lotado todo dia. Estou com saudade do sofrimento, da peleja de viver apressado, das pessoas que assim contam que às 8 eu lá esteja. Estou com saudade daquelas aulas presenciais do campus da Unifor, saudade imensa dos animais. Ai, que saudade da flor de lótus, daquelas flores sacramentais, das fontes vertendo amores, mas que saudade das cenas e seus atores, da travessia da passarela, dos bons dias acolhedores. Saudade das discussões, da aprendizagem presencial. Tenho necessidade de interações físicas, corporais. Por hoje, fazer o quê? Nosso mundo é virtual. Como é grande a saudade. Marcos Nazareno. Obrigado, pessoal, e até o próximo programa.